A polêmica do pastor Silas Malafaia de chamar Bolsonaro de covarde, omisso, e diz que eleições em São Paulo e Curitiba foram uma vergonha. Pastor criticou o Bolsonaro por não ter se posicionado publicamente contra Pablo Marçal, do PRTB, nas eleições municipais deste domingo, dia 6. Então, isso está viralizando nas redes sociais nesse dia de hoje. Considerado um dos maiores apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia afirmou que está decepcionado com a falta de posicionamento de Bolsonaro durante as eleições municipais no Brasil. Em entrevista ao jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, uma revista com viés, com certeza eu digo isso, viés da esquerda do sistema, ele criticou o ex-presidente. Em primeiro lugar, eu sou cristão e sou até pastor também. Eu posso fazer algumas declarações aqui para que você, que é cristão, raciocine. Um pastor que possui um avião de quase 15 milhões de reais, um pastor que possui carros, o carro dele atualmente é quase de 500 mil reais, e um patrimônio de milhões de reais, com diversas igrejas espalhadas no Brasil, e ele não tem um trabalho, um escritório, uma formação de alguma coisa, uma empresa, trabalha na Bolsa de Valores, nada disso. Esse dinheiro vem de origem de igrejas, do seu ministério. Você acha isso normal? De pastores andando de jatinho, com muito dinheiro, ele deve ter uns 10 seguranças, 8 ou 20 seguranças ao seu entorno. Você já não acha estranho tudo isso? Você acredita que esse posicionamento, esse tipo de liderança é compatível com o senhorio de Jesus Cristo? Essa é a pergunta que eu faço para você. Você acredita nisso? Que é possível ser um pastor de Jesus com essas características? E ele disse mais: para Malafaia não é um papel de um líder guiar-se pelas redes sociais. Que porcaria de líder é esse? Falando do Bolsonaro, questionou. Ele ainda disse que enviou mais de 30 mensagens duríssimas para o ex-presidente, mas Bolsonaro não respondeu nenhuma delas. Já que foi apoiado pelo pastor em momentos como quando, perto de ser preso, chorou por 5 minutos ao telefone sem parar, segundo relatou em entrevista. Essas são as palavras do Malafaia. Aqui, na minha opinião, está o jogo desse sistema. Olha aqui. Caso Bolsonaro continue inelegível até 2026, Malafaia revelou que irá apoiar a candidatura do atual governador de São Paulo. Ele já está falando isso agora, há 2 anos das eleições presidenciais. Tarcísio de Freitas à presidência. O político do Republicanos, aliás, foi uma das 2 alegrias de Malafaia nas eleições. Então, olha só o que está acontecendo. Ele continua, olha só, ele mostrou, o Tarcísio, né, ele está falando do Tarcísio, ele mostrou ser um líder que não anda atrás do povo, tá pichando o Bolsonaro, que anda atrás do povo. Um líder guia, anda na frente. Você não é um verdadeiro líder até que não ande sozinho. Tarcísio ganhou muito comigo. Liderança é sobre propósitos. Um líder não está preocupado com redes sociais. Você vai perder, você vai ganhar seguidores. Sofri um bombardeio dos robôs e da milícia digital de Pablo Marçal como ninguém mais sofreu. Não foi uma brincadeira. Eu perdi quase 1,5 milhão de seguidores, falou. Ele continua. Sobre as decepções que sofreu durante as eleições, Silas Malafaia contou que Magno Malta, do PL, senador do Espírito Santo, recusou de se posicionar contra Pablo Marçal. Como assim? O que está em jogo é 2026 na presidência. Esse cara vai rachar a direita, vai rachar os evangélicos que você representa. Mas ele não tomou atitude, falou sobre o diálogo com o senador Malta. Por fim, a matéria toda vai discorrendo, ele vai falando mal de Nicolas, vai falando de outros bolsonaristas, dizendo que estavam apoiando o Marçal e que Bolsonaro ficou em cima do muro. Olha só o que ele fala. Malafaia contou que mandou
uma mensagem no WhatsApp para Bolsonaro, questionando se ele apoiava Marçal, acusando de jogar para os dois lados nas eleições de São Paulo, já que não se posicionou sobre o caso publicamente. Então, na cabeça de Malafaia, ele estava com Nunes, daqui a pouco falava de Pablo Marçal, mas depois falava mal de Pablo Marçal e ficava longe de Nunes, apoiando só o vice. Ele ficou assim. Mas na minha opinião, vou colocar a minha opinião sobre o que está acontecendo. Bolsonaro é um ex-presidente sem poder algum e está comendo na mão, pedindo favores aos que estão no poder, ao PT, ao PSD, o 55 do Kassab. Ele está comendo na mão do Temer, dos políticos, da velha política, porque Bolsonaro ele pode ser preso injustamente, e isso é uma vergonha, e eles estão coagindo, estão ameaçando Bolsonaro. Ele teve que apoiar o Nunes. Bolsonaro queria para São Paulo o Ricardo Salles, mas o sistema não o permitiu. O Pablo Marçal, na minha visão, isso eu já venho falando há algum tempo, ele está sendo preparado pelo sistema para as eleições de 2026, que vai culminar nesses dois nomes, Tarcísio e Pablo Marçal. Como aconteceu com Lula e Dilma e Aécio Neves, que fazem parte do sistema. Eles não possuem vários candidatos, eles só possuíam um candidato, que era Tarcísio. Então, eles estão preparando, o Tarcísio já está sendo preparado, e agora temos o Pablo Marçal para 2026. Se ganha Pablo Marçal, ganhou o sistema. Se ganha Tarcísio, o sistema também ganha. Tarcísio, para quem não conhece, ele foi ministro, trabalhou com a Dilma, do PT. Ele é da esquerda, entendeu? Que hoje presta um bom serviço, mas que ele não é bolsonarista, não é da direita, entendeu? Essa é a verdade que a gente tem que falar. Ele fica para os dois lados. Ele não está a favor do impeachment de Alexandre de Moraes declaradamente, entendeu? Então Tarcísio não é confiável, semelhantemente ao Pablo Marçal. E o Bolsonaro hoje ele come na mão desses bandidos. Isso é verdade. E parece que o pastor Silas Malafaia está fazendo o joguinho das tesouras, ou seja, a novela da vida real. Na verdade, quem está dividindo a direita é o pastor Silas Malafaia. Essas declarações contra Pablo Marçal, que é um candidato, na minha opinião, do sistema, elas foram muito estranhas, porque ele poderia falar de um tom mais centrado contra Marçal, que é um candidato fake, candidato do sistema. Isso é verdade, isso ele não está dizendo mentira. E não, ele começou a bater de frente ali, fazendo essa bagunça e querendo fazer um racha na direita e enganar o povo brasileiro. Porque Marçal não iria, ele já sabia que Marçal não iria ganhar as eleições, ele apresentou um laudo falso, e você já vê que ele é do sistema também por causa disso. Uma pessoa inteligente, que ganha milhões, sabe falar, sabe se comunicar nas redes sociais, vai deixar a sua campanha, os seus responsáveis ali apresentar um laudo falso dos bolos. Isso não tem cabimento nenhum, isso só pode ser uma jogada, entendeu? De um sistema que está preparando ele para um outro propósito. Quem vai ficar na cadeira em São Paulo é o Nunes, está tudo indicando. E o Boulos foi usado, a Tabata Amaral foi usada, o Datena também fez parte dessa novela da vida real. Essa é a minha opinião. E o Malafaia está sendo usado como um falso profeta para dividir a direita e colocar esses dois na presidência da República em 2026. Pablo Marçal e Tarcísio. Ele já está apoiando a candidatura de Tarcísio agora, neste minuto, no dia de hoje. Então, o que o sistema está fazendo? Está usando Malafaia para falar, usou ele para falar mal de Pablo Marçal, e aí Pablo Marçal é um candidato do sistema, isso aí a gente sabe, mas muitos estão sendo enganados. Fazer ele de vítima e a chapa dele, a propaganda para a presidência de 2026 começa na data de hoje como um excluído, ele deve ficar inelegível, arrancam as redes sociais dele toda hora, só falta ele ir preso, entendeu? Então eles estão fazendo um teatro das tesouras usando vários personagens e principalmente o aliado, companheiro de Bolsonaro, que agora está falando mal de Bolsonaro para colocar os dois na vitrine
presidencial em 2026. Pablo Marçal e Tarcísio, que são, eu repito aqui, com toda certeza, que são os candidatos do sistema da velha política, ou seja, da corrupção. Muitos dizem que Malafaia faz parte da maçonaria. Eu não tenho certeza, porque eu não tenho como provar isso, mas pode ser sim, porque a maçonaria é um ocultismo. E ele tendo aviões, carros, essa coisa toda, essa ligação toda, portas abertas lá no Congresso, lá em Brasília, ele tem grandes chances de ser realmente um maçom. Como outros líderes evangélicos que estão milionários também são maçons. Então você veja como o diabo é astuto. Ele falou mal de Pablo Marçal, e Pablo Marçal é um candidato perigoso do sistema, já sabendo que ele não iria entrar agora como prefeito de São Paulo, ele já saiu do jogo, mas preparando ele para 2026, porque fazendo esse racha de direita e do jeito que ele falou sobre Pablo Marçal, com essa raiva toda, com esse ódio todo, todos os da direita vão votar no Pablo Marçal em 2026, porque o sistema está colocando o Pablo Marçal como uma vítima, como um coitadinho, entendeu? E estão acabando com a imagem do Bolsonaro e com a direita verdadeira. Entendeu? E enganando milhões de brasileiros e colocando confusão. Esse foi o meu comentário, minha opinião sobre o que está acontecendo. Isso eu já estou vendo um pouco lá atrás, um pouquinho já. Não foi agora que eu tirei isso da cabeça, isso eu já venho acompanhando. Então esse é o nosso canal, Medicine News, Alexandre, que vos fala. Se inscreva no nosso canal, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, dê aquele like e compartilhe esse vídeo para o seu amigo ou até mesmo para o seu inimigo. Um grande abraço e até as próximas notícias.